Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas capacidades que o MetaTrader tem em relação a robôs e mostrar como esses robôs funcionam. Robôs também podem ser conhecidos como EAs, que é Expert Advisor. Então, estando aqui no MetaTrader, você clica em exibir, testador de estratégia. É aqui que começa a história para a gente poder avaliar um determinado robô. Os robôs, quando você instala o MetaTrader, ele já vem com alguns exemplos. E eu baixei 2 exemplos de robôs feitos pela uma empresa chamada Delta Trader, que é o Delta Trader ADX, e o Delta Trader Alligator. São 2 robôs que eu acredito que sejam baseados nesses 2 indicadores aqui. E eu vou fazer essa demonstração usando o Delta Trader ADX. Então, toda vez que você fizer o download de um robô da internet, eles têm que estar nessa pasta, consultor expert, né, que são as pastas onde ficam os robôs, diferentemente das pastas onde ficam os indicadores. Então, os robôs estando ali instalados, aqui no testador de estratégia, nós podemos escolher esse robô que nós vamos querer testar, selecionar o robô, vou selecionar qual ativo que eu quero utilizar esse robô. Geralmente, quando você compra, né, um robô, tem uma especificação dizendo para que esse robô foi desenvolvido, qual o melhor ativo, qual o time frame mais indicado e algumas configurações para que já foram testadas pelo fabricante. No caso aqui, eu baixei um robô e não tenho nem ideia, né, de como ele funciona. Então, eu vou ver qual é o comportamento dele no mini índice, no time frame de 5 minutos. Eu posso escolher um período para teste, eu vou escolher um período bem curto, para que os testes não fiquem tão demorados. Então, eu vou escolher de 1 de outubro até dia 6 de outubro, uma semana de teste. Ele vai entrar com um depósito inicial, né, um saldo de R$3.000 para começar esse teste, como se eu tivesse depositado na corretora e deixado disponível para o robô trabalhar esses R$3.000. E aí eu vou começar o teste. Eu estou na binha configuração. A próxima binha, a binha parâmetros, esses dados aqui, ó, eles vão variar dependendo do robô que você escolhe. Eu vou escolher aqui um outro robô. Vocês vão ver que os parâmetros, ó, só tem 4 parâmetros. Aquele robô, X, ele já tem uma quantidade maior de parâmetros. Os parâmetros é a forma que os robôs ou os EAs têm de se comunicar com o usuário, onde o usuário pode parametrizar os robôs para funcionar de acordo com os critérios que foram estabelecidos. Então aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor, nesse robô eu vou operar com volume de 1, aqui ó, o lote principal no mini índice. Eu vou colocar aqui um take profit de 50 e um stop loss de 50. Tem outros parâmetros, como a data inicial, como quando esse robô vai começar a operar, a hora limite de abertura de posições, então após esse horário ele não abre novas posições, mas se ele estiver operando com posições abertas após esse horário e chega às 17 horas, ele vai encerrar todas as operações abertas na posição que elas estiverem. E tem outros parâmetros aqui por baixo. Aqui são os parâmetros referentes ao indicador ADX, eu vou deixar o padrão aqui só para ver o resultado. Voltando aqui, eu vou clicar em configuração, e aí eu posso, tem várias formas de fazer teste, né? Eu vou utilizar a otimização desabilitada e com visualização. Né? Selecionei aqui o período, aqui vou deixar com cada tique mesmo, e vou dar um iniciar. Quando eu clicar em iniciar e eu deixei clicado aqui em visualização, vai abrir essa janela e aí vai mostrar o dia de operação, né? Aqui vai começar a correr e o robô já está trabalhando. Então aqui estou com o meu saldo de 3.000
O primeiro dia, que é o dia 1 de outubro, já está em andamento. Deixa eu ver se eu consigo acelerar aqui, ó, o andamento do robô. Deixa eu diminuir um pouquinho. Aqui vocês estão vendo que ele já começa a fazer operações, já fez várias operações. Então, nessas operações ele já teve perda, né? Diminuiu o meu capital. Aqui eu tenho o histórico de todas as operações que o robô fez até agora. E eu posso continuar deixando o robô operando e acompanhando para eu ver como esse robô atua. Eu vou deixar aqui até o final, acelerar, deixar a velocidade máxima. E vocês vão vendo cada operação do robô com base nesses indicadores aqui, que é o que o programador fez. Estamos no dia 3 de outubro, meu saldo já está em 2.800, de acordo com aquelas configurações que eu coloquei. Então, para quem não está acostumado com o MetaTrader, cada vez que ele abre, por exemplo, essa setinha vermelha, significa que ele fez uma venda nesse momento. E quando ele põe uma setinha azul, ele acabou de realizar uma compra. Pronto, finalizou o dia. Eu voltando lá no MetaTrader, ele me abre esse gráfico e ele tem todas as operações sinalizadas, né? Todos os dias eu posso analisar as entradas desse robô, né? Mas o principal, né, quando a gente está analisando o robô, é o seguinte: após ele ter parado o teste, ele tem essa abinha gráfico, que ele mostra aqui, ó, a evolução ou não do saldo na linha do tempo, desde o dia 1 até o dia 5, que foi uma semana de teste, né, de segunda a sexta. A linha azul é referente ao meu saldo, como é que meu saldo ficou em cada dia, e a linha verde é o quanto o meu saldo rebaixou ou quanto o meu saldo subiu em determinado período antes de finalizar o dia. E tem essa abinha, teste, né, que é o resultado do backtest. Isso aqui é muito legal. Então aqui ele tem o meu saldo inicial, que foi de 3.000. Okay? O meu resultado final foi menos 97 nessa semana. Eu tive um lucro total de R$ 404 e tive uma perda de 601. Então, essa diferença é que dá o menos 197. Isso aqui é uma informação bem importante, o rebaixamento máximo. Então, eu tive R$ 3.000, eu tive um rebaixamento de 8% do meu saldo. Qual outras informações que eles trazem aqui é o seguinte: ele me diz o número de operações que foram feitas, então foram feitas 21 negociações, total de 42, por quê? Se eu faço uma compra, para eu sair dela, eu faço uma venda. Então, isso aqui multiplicado por 2 é uma operação completa. E aqui ele dá alguns dados estatísticos. Por exemplo, o número de negociações com lucro. Foram 9 negociações com lucro e 12 com perda, né? Nessas configurações no qual eu rodei esse robô. Ele mostra aqui lucro consecutivo, eu tive 150, ou seja, desse ganho, eu tive talvez 3 take profits seguidos, e perdas consecutivas me geraram menos R$ 153. Ele gera alguns gráficos que são bem interessantes também, sobre horários de maiores lucros de robôs e perdas, dias que o robô teve mais lucro e perda, né? E em que mês, como eu rodei só outubro, então, e foi negativo, então diz que eu tive mais perda em outubro do que ganho. E ele mostra alguns outros gráficos, né, que no site do MQL5 a gente consegue saber como for, qual o significado dessas abreviações para poder interpretar esses gráficos. Mas vamos lá, então eu tive o resultado do teste. Então, o que eu acabei de ver, que esses parâmetros com que eu coloquei, por exemplo, 50 e 50, não foram valores bons para o meu teste. Então, eu poderia testar com outros valores. Vamos testar aqui, por exemplo, um take profit de 50 e um stop loss de 150. Só que agora eu quero um teste mais rápido, eu não quero ficar acompanhando o andamento do robô. Então o que eu faço? Eu vou desmarcar essa visualização e aí ele vai executar o teste e só vai mostrar para mim o resultado final. Então vou clicar aqui em iniciar
Quando o botãozinho estiver parando aqui, eu posso clicar na linha gráfica e olhar a evolução do meu saldo enquanto o robô está fazendo o teste. E eu vou observando aqui desde o dia 1 até o final do período qual vai ser o resultado com essa parametrização que eu fiz. Então eu aguardo, dependendo do período que você coloca, o tempo que o robô tem para simular todas as entradas que aconteceram no mercado de acordo com o histórico para poder fazer a avaliação. Ó, ele gera o mesmo gráfico com as operações que foram feitas no período de acordo com a estratégia. Ele também gera um relatório. Então, meus R$3.000 iniciais, esse aqui piorou meu saldo, foi 219 negativo. Okay? Então, olhando aqui, eu tive 7 negociações com lucro e 5 negociações com perda. Mas por que deu negativo? Porque a minha perda era maior que o meu lucro. Então, isso me dá um resultado negativo. Aí, a grande questão, e é justamente aí que o MetaTrader, que eu acho ele fantástico, né, que pode ajudar o desenvolvedor ou a pessoa que está interessada em comprar determinado robô para ver se ele vai valer a pena ou não, é o seguinte: se eu ficar colocando valores aqui, né, até descobrir qual é o valor ideal para que seja uma configuração que comece a ter lucro no robô, isso aqui vai demorar muito. Então, o que o MetaTrader nos oferece? Aqui eu configuro nessa coluna os valores com que eu quero que o robô faça apenas um teste. Mas eu posso fazer o seguinte, eu posso pedir para o robô fazer o seguinte, teste para mim, começando de 50, variando de 10 em 10, por exemplo, até 100. E começando de 50, variando de 10 em 10, até 100. Até 100. E aí eu vou selecionar essas duas caixinhas, que eu quero testar apenas esses dois parâmetros. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer aqui 6 testes, ou seja, vai fazer primeiro com take profit com 50, aí ele soma 10, vai fazer com take profit 60, vai somar 10, 70, somar 10, 80, até chegar a 100. E depois vai fazer tudo de novo, mudando o stop loss. Então, ou seja, aqui ele vai fazer 6 operações com essa, combinada com 6 dessa. No total, ele vai fazer 36 testes, tá certo? Para descobrir qual o melhor valor. Eu vou diminuir um pouco aqui, vou pedir para ele andar de 50 em 50. Aqui, até, então vou pôr aqui 150. Vou fazer 3 aqui, 150 aqui, vou dar 6. 3 vezes 3, 9, vai fazer 9 testes. Então eu volto aqui na configuração, lembrando que é o seguinte, os parâmetros que eu quero testar, eu selecionei aqui. Os outros parâmetros, ele vai usar um valor fixo sempre em cada teste. Se eu quiser incluir também variação nesses outros, eu seleciono e coloco as faixas que eu preciso. Mas vamos lá, aí eu venho aqui. Como é que eu vou fazer esse teste? Nesse caso, que eu quero testar vários valores diferentes, quero que o robô verifique para mim quais os melhores valores de parâmetro, eu vou utilizar esse, algoritmo completo lento. E só, mudei isso. Cliquei aqui e agora eu vou clicar em iniciar. Nesse momento, o que acontece? O robô vai começar a fazer os testes. Nessa abinha agentes, aqui eu vou verificar os 9 testes que ele está executando e eu consigo acompanhar o percentual de quanto ele já completou de cada teste. Como eu estou numa máquina virtual, o número de núcleos que ele está utilizando são apenas os núcleos que eu deixei disponível. Então, se eu estou no Core 7, por exemplo, que às vezes eu tenho 8 núcleos, eu posso, ele divide as tarefas nesses núcleos e, logicamente, o resultado vai sair muito mais rápido. Então, dependendo da máquina que você tenha, você pode ter uma performance maior na hora de obter os resultados. E o MetaTrader também nos permite o quê? Que você pegue máquinas que estejam na sua rede local
e divida o processamento desses testes nessas outras máquinas para que você possa agilizar o resultado. E você também pode utilizar máquinas que estejam na nuvem. No caso aqui, tem 10.993 agentes disponíveis para que você possa utilizar e colocar computadores que estão rodando aí pelo mundo para trabalhar para você. Só que isso aqui tem um custo. É um custo bem mínimo, vale a pena. Quando você está desenvolvendo robôs, vale a pena para fazer isso. Olhando aqui agora os dados, ele já realizou um teste de 5 e já realizou um teste de 4. Se eu vier aqui na minha gráfico da otimização, ele mostra aqui um gráfico, e nesse gráfico ele põe umas bolinhas azuis. Ele põe uma bolinha azul aqui e a outra bolinha azul está aqui bem no cantinho. Ele fez 2 testes, que são esses dois aqui. Outro os dois. Nesse teste aqui, ele chegou num saldo nesse valor. Aqui é o meu saldo inicial, R$3.000, essa linha. E esse outro teste deu negativo. Se eu quiser saber qual o valor de parâmetro que ele utilizou para isso, eu tenho essa linha, resultado da otimização. Então, como tem 2 testes apenas, eu posso ordenar aqui por lucro e eu vejo, olha, se você utilizar um take profit de 150, deixa eu botar aqui, ordenar por lucro, take profit de 150 com stop loss de 100, durante uma semana esse robô ia te dar um lucro de R$295 com apenas um contrato. Se você utilizar um take profit de 50 e um stop loss de 50, você vai ter um prejuízo de menos 197. Entenderam? Então ele já fez 2 testes e já demonstrou para mim, olha, esses aqui são os melhores parâmetros até agora para executar esse robô. E ele mostra o número de negociações que ele fez nesse período que eu coloquei o teste. Voltando aqui nos agentes, já tem mais 2 executados. Então aqui já executou 2 de 5 e 2 de 4. Vamos olhar o gráfico. Tem mais bolinhas, uma aqui, e a outra talvez esteja escondida, às vezes muito mais para baixo. Mas aqui no resultado da otimização eu posso visualizá-la. Os 3, vamos ordenar aqui o lucro. Continua sendo o melhor parâmetro, o take profit de 150 com um stop loss de 100. As outras configurações, para esse período, estão dando valores negativos. Vamos aguardar aqui e finalizar. Já fez 3, ou seja, 6 otimizações. Olhando aqui as bolinhas, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 aqui. Tem aquela escondida que eu não sei onde é que está, ele está aqui atrás da palavra passes, eu acho. Então, 6, deixa eu ver se tem mais alguma com lucro. Não. Mas aqui, tá vendo que o resultado vai ficando melhor conforme o take profit vai aumentando, e o stop loss também, até que chegar nessa configuração. Vamos aguardar um pouquinho, 92% já este. O teste de robô exige realmente que você tenha uma máquina muito bacana ou que você seja uma pessoa muito paciente. Que eu tenho, enquanto esse aqui está executando, para vocês terem uma ideia, eu tenho um robô que já está há 2 dias fazendo testes. Esse robô aqui. Já está 2 dias fazendo teste, ele está fazendo um total de 216 testes. É um robô para operar mini índice, está com uma lucratividade boa. Aqui é um robô que em breve eu vou passar para vocês poderem testar. Bom, aqui ele terminou os testes, Então aqui fez todos. O gráfico de otimização, as bolinhas, começaram a surgir mais bolinhas aqui acima do saldo, ou seja, deu valores também interessantes, positivos. Então vamos conferir se deu mesmo. Então aqui, eu tive 295 de lucro se eu usar uma configuração de 150 de take profit com 100 de stop loss.
235 com 100 e 100, e 83 com 150, 150, 35 com 50 e 100 e assim por diante. Então, a melhor configuração, né, pensando apenas em lucro, é essa de 150 com 100. Mas existem mais dados interessantes, né, para serem avaliados, que é, por exemplo, o nível de rebaixamento aqui. Então, às vezes, o fato de eu ter obtido um lucro muito alto não significa que essa seja a melhor configuração, porque eu tive um rebaixamento de quase 10% do meu saldo. Eu tenho que começar a avaliar se vale a pena ou não. Existem vários critérios para você avaliar se o lucro que você está obtendo compensa o risco que você está correndo, né? Que não vem ao caso nesse vídeo agora. Mas vamos lá. Então, take profit de 150 com stop loss de 100. Se eu vier aqui, então, colocar take profit de 150 com stop loss de 100 e agora vier fazer o teste apenas dessa configuração, eu posso até fazer a visualização se quiser, mas não é necessário. Vou clicar aqui e vou acompanhar o gráfico de evolução do preço. Só estou mostrando para vocês recursos que a ferramenta tem, mas o resultado tem que ser o mesmo. Então, olha o meu saldo, ele teve um rebaixamento, aí o robô se recuperou, e aí ele começa a ter uma evolução boa. Durante o período, pequeno rebaixamento, mais um rebaixamento. Então, observem aqui, ó, que o robô chegou nesse nível aqui, ó, 396, ou seja, quase 10% já de lucro em uma semana. É que teve outros dias que acabou perdendo dinheiro. Voltando aqui no backtest, então eu tenho, ó, eu comecei com 3.000 e depois de uma semana estava com 295. Né? Eu tive um rebaixamento de 5% de risco, um rebaixamento ótimo, 5%, excelente. Ele fez 10 operações durante essa semana, onde 6 foram com lucros e 4 foram com prejuízo. Okay? Então, dessa forma é que eu faço testes de robôs e começo a fazer avaliação de robôs para ver se é um robô que vale a pena e uma forma de eu descobrir qual é a melhor parametrização para um robô. Logicamente, isso aqui é um teste pequeno. O ideal é, quando você descobrir valores que podem vir a atender a sua necessidade, o ideal é que você faça testes mais prolongados, de 6 meses, 1 ano, rode 2 anos para trás, para ver se o robô manteve essa mesma consistência durante todo esse período. Né? Você colocar em risco um dinheiro com um teste de apenas uma semana não é muito interessante, porque às vezes justamente nessa semana o robô foi lucrativo. Vou fazer um outro teste. Então eu já vi que no mini índice, ele com esses parâmetros é bem interessante para esse período de uma semana. Se eu quiser aumentar o período de testes, basta eu vir aqui e colocar data. Né? O histórico aqui do mini índice tem histórico acho que de 4 anos, no caso na XP. Então eu posso fazer testes nesse robô bastante tempo atrás. Posso também modificar o time frame, pode me dar outros resultados com outros parâmetros. Isso assim, são muitas possibilidades. Não vou falar infinito, mas são muitas possibilidades. A combinação disso aqui com as combinações do que você pode fazer de parametrização em cada item para testar, para chegar no valor ideal, leva bastante tempo. Eu vou testar agora esse mesmo robô no mini dólar. Então, vem aqui e vou trocar o ativo. Mini dólar, vou deixar 5 minutos, no mesmo período. Né? Só que o mini dólar, logicamente, ele tem, às vezes, a pontuação diferente. Mas eu vou testar com a pontuação que, por exemplo, do mini dólar, eu vou começar, por exemplo, com 10. Eu quero de 10 em 10 até 100. E aqui também. 10 em 10 até 100. Então, 10 vezes 10 vai fazer 100 testes. Ok? No mini dólar. E o resto não vou mexer. Vou usar a mesma configuração. Volto lá. Mudo aqui para algoritmo completo lento. E vou clicar em iniciar. E aí ele vai começar a fazer todo aquele processo.
ele vai dividir as... Deixa eu ver o que ele está fazendo aqui. Não iniciou o teste ainda. Talvez ele faça o download do histórico desse ativo, é o que ele está fazendo agora. Então ele está indo lá na corretora, buscando todo o histórico que tem sobre o mini dólar, de séries contínuas. Após ele terminar o download, aí ele vai começar a fazer o teste baseado no histórico passado. Então, o nível de aproximação dos dados do histórico com o resultado que você tem do robô não é exatamente o que acontece, mas é muito aproximado, porque depende muito da qualidade dos dados do histórico que a corretora te manda. Que você consegue ver isso aqui. Ó. Se tiver tudo verdinho aqui, ó, você tem 100% de dados reais. Às vezes vem 92%, às vezes vem 80% na qualidade do histórico. Então isso pode dar pequenas variações. Mas vamos lá. Processo de otimização, deixa eu ver se ele já começou. Já. Então ele vai fazer 50 de cada, no caso do mini dólar, para eu poder fazer a avaliação de qual será a melhor parametrização. Eu vou fazer o seguinte, eu vou cancelar esse teste, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo. Eu vou diminuir o teste aqui. Eu vou até 50. 10 em 10 até 50. 10 em 10 até 50. Cai 5 vezes 5, 25. Muito melhor, mais rápido. A gente vai poder saber qual a melhor configuração para o mini dólar. E aí eu posso acompanhar aqui o andamento dos testes. Vou aguardar os resultados. Vou aguardar os resultados sair. Então, esses robôs, enquanto ele está fazendo os testes, eu peguei ele aqui. Tem um robô, esse robô da Delta Trader que está testando, é uma empresa que faz desenvolvimento de robôs, eles têm cursos também sobre como desenvolver robôs. E você pode fazer os downloads, você faz um cadastro e você pode fazer downloads gratuitos desses robôs, né, e tem os robôs pagos. E tem também a AlgoTrade, né, que também fornece robôs para day trade, mini índice. Então, vamos clicar aqui nos robôs para mini índice, eles mostram os gráficos que eles têm de evolução desses robôs que eles comercializam. A conexão aqui está um pouco lenta, porque o robô está comendo muita CPU, não sobra quase nada para os outros aplicativos. Vamos aguardar um pouco. Então, observando aqui esses robôs, esses aqui são os nomes dos robôs que eles dão, né, essa numeração. Aqui em cima você vê a lucratividade dele no período. Então você tem aqui ó, 193%, 195%, 102%, 361% e assim por diante. Então, de acordo com o gráfico, o desenho aqui, você consegue ver a evolução do robô no período. Vamos pegar esse robô aqui, ó, 329% no período. Vou clicar aqui. Eles guardam um histórico de testes que o robô teve em determinado mês. E o robô, basicamente, é como se fosse um trader. Né? Então, aqui você faz o cadastro, você pode fazer o download desse robô para teste, para fazer esse teste igual a gente está fazendo aqui no MetaTrader. E ele tem aqui esse histórico. Ó, no 2016, esse robô, então, começou a operar em novembro. Então, tem aqui, ó, ele teve 16% de perda. Aí, 2017, em janeiro, ganhou, em fevereiro ganhou, março perdeu, abril ganhou, maio ganhou, ganhou, perdeu. Aí ganhou de novo, ganhou, perdeu, perdeu, e assim por diante. Então, a soma disso tudo gera um resultado, que é aquele resultado que eles obtiveram lá de 300 e poucos por cento nesse período, desde 2016 até agora. Aqui embaixo tem um resumo bem similar àquele que o MetaTrader
oferece, né? Eles colocam aqui um resumo daquele relatório, né, que é interessante saber ler. E tem muitas outras empresas que fornecem robôs para você comprar ou você desenvolver uma determinada estratégia. Voltando aqui, ó, ele já fez 7 execuções e 6 dessas, vamos ver aqui os resultados. Ó, o meu saldo aqui nessa linha cinza, teve bastante lucro, bastante testes com lucro, alguns testes com prejuízo. Observando aqui então a tabela, ordenando aqui pelo lucro, observa só, 500, ó, durante uma semana teve R$525 de lucro se eu tivesse utilizado uma configuração de take profit de 40 com stop loss de 30. Eu poderia utilizar, esse aqui é bem menos agressivo, porque eu tive um rebaixamento de 8% de risco e eu tive R$430 de lucro usando um take profit de 10 e um stop loss de 40, ok? Com 17 operações. Então, através desses testes, eu consigo avaliar quais são os melhores parâmetros que me dão o melhor resultado com o menor rebaixamento. Né? E eu tenho aqui os piores resultados, né? Com rebaixamentos bem agressivos, 24% do meu saldo de rebaixamento, de risco. Vamos ver aqui, ó. Já fez mais alguns. Tá vendo? Ele vai plotando as bolinhas na parte de cima da linha, mas na direção do saldo obtido. Mas o melhor lucro ainda foi esse de 525. Vamos aguardar ele finalizar aqui. Faltam mais 3 aqui, mais 3 aqui. Ele finaliza os testes. Faltam 2 aqui, 3 aqui. Eu estou fazendo esse vídeo apenas para uma demonstração, para tirar um pouco do mito que existe a respeito de utilizar robôs para investimentos. Lembrando que no mercado americano, 70% das pessoas já utilizam robôs para investimento, porque elas não têm tempo de acompanhar o mercado, então o robô você põe ele para operar e deixa lá ele rodando. Okay? Ele vai fazer as operações sozinho e no final do dia você vai ver o resultado no final do período. Né? Usar um dia apenas como resultado não é muito interessante. E a coisa tem funcionado. No Brasil, isso ainda as pessoas já não conhecem o mercado financeiro. Conhecer a utilização de robôs, então, para fazer essas operações é um outro mistério. Né? Então, isso precisa, essa cultura vai levar muito tempo para ser desfeita, mas é uma possibilidade. Bom, aqui ele finalizou os testes, todos os testes. O gráfico da otimização está aqui, a maioria, tudo em cima. E o resultado aqui, o melhor resultado, então foi esse aqui, com esses valores. Então, até aqui, valeria a pena utilizar esse robô para operar também, né, no caso, o mini dólar. Certo? Então, se eu pegar esse melhor otimização aqui e colocá-la para rodar, o MetaTrader também facilita isso. Você não precisa copiar esses dados. Você pode clicar aqui, ó, executar teste único. Eu clico aqui e ele executa o teste único aqui com aquele que eu cliquei e eu vejo aqui como é que foi a evolução, né, ou o rebaixamento do meu saldo durante o período de teste. Aqui, ó, finalizou, ele mostra o gráfico com todas as operações executadas no período e gera aquele gráfico de teste. 3.525, ele chegou a dar um lucro total de R$1.200, só que ele perdeu 765, por isso você ficou com esse resultado. Aqui você vê que ele teve 8 operações com ganho, 5 operações com perda, e ele executou 3 operações nesse período. E temos aqui o gráfico mostrando outras informações que são bem interessantes para a avaliação desse robô. Bom, essa é a ideia desse vídeo. Apenas passar para vocês que existe esse mercado de robôs e mostrar também de que forma o MetaTrader facilita a gente
em poder testar o robô e começar a criar confiança numa certa parametrização para colocar o robô numa conta para operar para a gente. Logicamente, simplesmente vendo resultados não é motivos para você já colocar o robô na conta. O que a gente faz? A gente descobre a melhor parametrização num período realmente longo. Okay? Quanto mais longo, mais confiável. E depois disso, o que a gente faz? A gente coloca o robô operando numa conta demo. E a partir do momento que você vê que na demo ele tem resultados bons ou tão parecidos quanto o que você desejaria, aí sim você simplesmente coloca o robô a operar numa conta real. Ok? Essa é a ideia, espero que vocês tenham gostado dessa noção do uso de robôs, como se testa e capacidades da ferramenta MetaTrader, que eu acho sensacional para esse tipo de aplicação. Até a próxima.